começo da década de 90, a maior parte dos hotéis no Brasil trabalhava de uma maneira totalmente manual. Então, todos os sistemas de reservas, check-in e check-out eram feitos manualmente, operados com slips de reservas, que era uma fichinha que tinha os principais dados dos hóspedes e que a gente já coletava por telefone quando eles ligavam para tentar efetuar uma reserva, e depois isso era confirmado no ato do check-in. Depois isso era passado por uma planilha, as planilhas eram conhecidas como chart de reservas, e elas tinham um monte de casinhas, cada casinha representava uma unidade habitacional, e a gente tinha também os dias do mês. Então, se a pessoa quisesse fazer uma reserva para fevereiro de 2015, eu já tinha que ter o chart impresso de fevereiro de 2015. Se por um lado isso não era uma coisa difícil de operar, por outro lado, à medida que as pessoas iam confirmando, cancelando reservas, a gente ia ficar apagando, muitas vezes até rasgava o papel de tanto que apagava. Então era um tipo de trabalho manual que exigia muito papel e que não era uma coisa muito funcional. Do ponto de vista de tempo, era muito tempo que se perdia fazendo isso, quando você podia já estar atendendo um hóspede, então você precisava de um funcionário só para isso. E também do ponto de vista de quantidade de papéis, que a gente sabe que se perder um papel, depois você não encontra, né, mais as coisas. Dessa transição dali para os sistemas, ela vai acontecer por volta da década de 90 mesmo, principalmente com um sistema desbravador que rodava em DOS, chamado Fidelius, que era bem difícil de lidar também, não era uma coisa muito fácil, mas que facilitou a vida dos grandes hotéis. Porque trabalhar nesses charts com uma quantidade enorme de unidades habitacionais era bem difícil. Então, você tinha que ter um hotel de 500 UHs, você tinha que ter 500 quadradinhos vezes 30 dias do mês. Alguns mapas, né, algumas planilhas dessas, os charts, eram o dobro dessa mesa aqui, por exemplo, de tamanho. Depois a gente, com esses sistemas operacionais, tinha que dar um treinamento para as pessoas saberem lidar com os códigos. Porque como a gente não tinha facilidade dos mouses ou dos ícones, tudo era diretamente linkado por teclas, atalhos de teclado. Então era um Ctrl T para dar reserva, um Ctrl F para fazer o sistema rodar e assim por diante, de modo que muitas vezes a gente errava e sumia tudo do sistema, então também tinha esse tipo de problema. Do final da década de 90 para o início dos anos 2000, aí a gente começa a ter a customização desses softwares, de modo que cada hotel consiga costurar o que melhor é mais funcional para ele. E aí a gente vai ter pequenas pousadas com softwares mais restritos, hotéis maiores com softwares que já auxiliam para fazer compra, ou que um chefe de cozinha possa inserir, por exemplo, uma ficha técnica e que isso vá sendo atualizado automaticamente, que o fornecedor possa inserir os preços, né, a ponto de que hoje a gente tem quase todos os sistemas de hotel, dos bastidores administrativos e gerenciais rodando de maneira informatizada, não só recepção, check-in e check-out. É muito vantajoso do ponto de vista de tempo e também pelo fato de que quando o hóspede chega, por exemplo, ele tem um gosto especial, eu posso diretamente procurar no sistema, eu já sei do que ele gosta, o quarto que ele prefere, então eu me torno meio que uma adivinha, né? Uma divindade. Eu viro para ele e falo, o senhor prefere aquele quarto que fica de frente para o mar, desse está livre, né? Ele fala, nossa, como você sabe? Mas está tudo ali no sistema, digitei o CPF dele, né, puxo isso, e não só se ele se hospedou no meu hotel, mas consigo puxar isso numa cadeia de hotéis que fazem parte da mesma rede. Então, do ponto de vista de hospitalidade, eu aumentei muito a probabilidade de tornar esse estado dele mais agradável, porque antes eu tinha que buscar isso nos arquivos em papel. Imagina o tempo que eu ia levar para descobrir o que aquele hóspede gostava ou não, as queixas que ele já teve no meu hotel. Por outro lado, a gente deve lembrar que se tem uma coisa que causa raiva é quando cai o sistema. Então, muita gente ainda acha que a informatização é infalível e que ela melhorou 100% e todos os problemas do hotel agora estão resolvidos. O que não é verdade. Se a gente não souber operar manualmente, a gente vai virar para esse hóspede e vai dizer, desculpa senhor, caiu o sistema, eu não sei em que quarto o senhor vai se hospedar, eu não tenho como confirmar se o senhor já depositou a reserva ou não, que horário que o senhor ia fazer check-in. Então, eu preciso ter essas coisas ainda de uma maneira manual, backups, formas de manter o computador ligado mesmo quando acaba a luz.
entre outras questões que também dificultaram o trabalho. Então, se por um lado a gente pensa que a gente diminuiu de repente o trabalho da pessoa de recepção, a gente criou um cargo de alguém que hoje tem que trabalhar com tecnologia da informação e que tem que manter esse suporte o tempo inteiro estável. Por último, a gente vai ter uma modificação mais recente que diz respeito aos aplicativos. Então, a gente tem hoje aplicativos para os meios de hospedagem, onde a pessoa já coloca todos os seus dados no ato da reserva, utilizando smartphones ou o próprio computador pessoal. E quando ela chega no hotel, cabe ao recepcionista somente confirmar se esses dados estão compatíveis.